Você já ouviu falar no EDSS? Alguém já te perguntou qual é o seu EDSS? Você já saiu da consulta super preocupado porque o seu EDSS deu uma nota diferente e agora você está receoso de ter tido uma piora? Se você não conhece o EDSS, é importante que você saiba o que é. Se você conhece, é importante que você saiba os cuidados que você deve ter na interpretação do EDSS. Sempre que eu dou aula de EDSS, eu gosto de ressaltar os cuidados que a gente deve ter com essa escala, que é uma escala de incapacidade. Então, o que o EDSS mensura? O que ele mede? Ele mensura a incapacidade apresentada pelo paciente que é decorrente da esclerose múltipla. Então, por que o EDSS foi criado? Para uniformizar os achados do exame neurológico. Então, ele é uma escala baseada no exame neurológico do paciente, que dará uma nota para o paciente. Então, vejam bem, são 8 sistemas funcionais a serem avaliados. E esses sistemas funcionais, a nota de cada sistema funcional é baseado principalmente nos achados do exame neurológico feito pelo neurologista. Então, eu vou dar um exemplo. O primeiro sistema funcional é o sistema funcional visual. Então, o médico vai avaliar a acuidade visual do paciente, o fundo de olho do paciente e vai pontuar o paciente para aquele sistema funcional. Outro sistema funcional é o piramidal, é o que avalia a força do paciente. Então, o médico vai avaliar a força, vai avaliar o reflexo, vai avaliar se tem reflexo patológico e vai dar uma nota naquele sistema funcional para o paciente. E assim ele fará subsequentemente. Então, ele vai pontuar 8 sistemas funcionais e depois ele não vai somar, ele vai associar numa escala final em que ele verá quantos sistemas funcionais o paciente tem, qual a nota em cada sistema funcional, para chegar a uma nota final para aquele paciente. Está parecendo complexo? É complexo. E é por isso que eu quero falar sobre isso para vocês. Talvez vocês não entendam como calcular o EDSS, mas vocês precisam entender a lição final desse vídeo. O EDSS é uma escala complexa de ser avaliada. Há estudos mostrando que há variação de nota intraexaminador, ou seja, quando a mesma pessoa aplica o EDSS, a nota pode variar e isso não significar piora, e interexaminador, que é se eu examino e dou uma nota, um colega pode examinar e dar outra nota e ter uma variação entre as notas sem necessariamente ter uma variação, uma piora do paciente. Então, por que eu quis tanto gravar esse vídeo, apesar da complexidade dele? Porque às vezes eu vejo que a nota do EDSS traz angústia para o paciente. Às vezes o paciente vê uma variação e isso naturalmente, com toda razão, traz uma preocupação. E o conceito que eu quero que vocês tenham é: o EDSS é de difícil avaliação e depende da fonte que o médico está usando para calcular. Então, aqui no meu consultório, nos serviços que eu faço parte da coordenação, nós utilizamos uma escala que é do Neurostatus, que é a mesma escala usada para avaliação dos pacientes nos estudos clínicos. Mas, talvez em outro lugar, o médico use um aplicativo. Em outro lugar, o médico usa um EDSS que ele pegou no Google. Isso naturalmente vai gerar diferença nas notas. Isso significa piora do paciente? Não. Então, o bom senso deve prevalecer. A gente deve avaliar se o paciente piorou ou melhorou ou estabilizou. E é justamente por essas variações no EDSS que hoje a gente tem usado outros testes, como o Nine Hole
PEG Test, que é um teste de pinos para membro superior, o 25 Foot Walk Test, que é um teste de marcha para membro inferior, porque tendo mais testes, a gente consegue verdadeiramente avaliar o paciente como um todo, não ficando totalmente dependente da escala de EDSS. É complexo, eu sei, mas eu espero que eu tenha ajudado.